Vamos analisar agora um dos que é os principais painéis do Encore, que é o painel Properties. No painel Properties, você trabalha com as propriedades do teu elemento selecionado. No caso, ele tem variações para cada tipo de elemento selecionado. Por exemplo, se eu seleciono um menu, meu painel Properties ressalta aqui as opções que um menu vai ter. Se eu seleciono uma timeline, ele vai dizer aqui as opções que a minha timeline vai ter. Quando eu seleciono o Slideshow, ele traz aqui as opções do Slideshow. E não é só para esses tipos de elementos que a gente encontra no painel Projeto. Também são para elementos que a gente encontra no painel Menu. No caso, se eu seleciono um botão, o botão também tem propriedades específicas. Já se eu seleciono algum outro objeto, como um texto, ele já não traz nenhuma propriedade. Então, a gente vai encontrar aqui diversas variações, mas depende muito do tipo de objeto selecionado. Por exemplo, botões têm variações, textos não têm. Se eu tivesse aqui uma foto, a foto também não ia ter uma variação de propriedades. Aqui no caso, quando eu passo para monitor, o meu vídeo não tem nenhuma propriedade, mas os títulos, os textos, os titles, que é a legenda, ela tem a sua propriedade. Por exemplo, o texto da legenda, o tempo que ela entra, o tempo que ela sai, qual que é o alinhamento dela com a tela. Então, vai ter vários tipos de objetos diferentes com propriedades diferentes. Se eu acesso também Flowchart, aqui em Flowchart eu também tenho as propriedades do disco. Então, eu tenho aqui as propriedades de cada um dos menus, cada um dos botões, e também no meu disco. Se eu for no meu slideshow, eu vou vir aqui na minha timeline do slideshow. Eu tenho aqui as propriedades do slideshow, como também tenho as propriedades aqui de cada um dos slides. Quando seleciono aqui um slide, ele aparece aqui as propriedades desse slide específico. Assim como também eu posso ver aqui do slideshow inteiro. Então, o que é importante a gente observar aqui? Que a gente tem sempre que estar atento ao que aparece aqui nesse painel Properties. Então, se é a timeline, se é um botão, se é um menu, porque vai dependendo do tipo de objeto que você tem selecionado, você vai ter outras opções diferentes. E você pode acabar configurando o objeto errado se você não prestar atenção. Então, sempre preste atenção no tipo de objeto que aparece aqui em cima e no nome do objeto, para ver se você tem realmente o objeto certo selecionado e vir aqui reconfigurar. Cada objeto tem opções diferentes e a gente vai ver com calma quando a gente começar a observar os objetos em si. Daí a gente vê para que serve o objeto, como configura esse objeto.